próximo do Fórum Romano e do Coliseu, em um local bastante tranquilo, está localizada a Basílica de San Pietro in Vincoli, ou Basílica de São Pedro Acorrentado, ou ainda Basílica de São Pedro das Correntes. Chega-se até ali a partir da estação Cavour da linha A do metrô, passando por uma escada íngreme chamada Escada Borgia, que antigamente estava anexada à residência de Lucrécia e César Borgia. Esta igreja é conhecida também por Basílica Eudoxiana e foi construída durante o período republicano, entre os anos 432 e 440, para preservar as correntes que, segundo a tradição católica, foram usadas para acorrentar o apóstolo Pedro em duas ocasiões. Primeiro, quando esteve preso em Jerusalém, e depois em Roma. E também abriga a famosa estátua de Moisés, majestosa obra de Michelangelo Buonarroti, que decora o túmulo do Papa Júlio II. Esta basílica foi consagrada no ano 439 pelo Papa Sisto III e passou por diversas reformas. A principal delas ocorreu entre os anos 1471 e 1503, ano da eleição do cardeal da família Della Rovere como Papa Júlio II, que era sobrinho do Papa Sisto IV. A basílica foi praticamente toda reconstruída. O pórtico frontal, atribuído a Baccio Pontelli, foi acrescentado em 1475 e o claustro foi projetado por Giuliano da Sangala. Mais tarde, novas obras ocorreram em 1875, sob a direção de Francesco Fontana. Seu interior segue uma planta basilical típica, com uma nave central ladeada por duas naves menores, separadas por colunas dóricas, e cada uma das naves termina em uma abside. Nas naves laterais estão localizados vários altares em mármore colorido e com magníficas pinturas sacras. No teto da nave central está um maravilhoso afresco denominado Milagre das Correntes, de Giovanni Battista Parodi, realizado em 1706. Nesta parte vemos São Pedro rodeado por alguns anjos. Logo em seguida, o Papa cercado por várias pessoas com as correntes nas mãos. Na parte de baixo do afresco, mais algumas pessoas e alguns soldados. Daqui vemos a absíde ao fundo, o baldaquino e o altar com as correntes.
A abside da nave central é muito bem decorada com maravilhosos afrescos. Na parede do lado direito da abside está uma pintura do Papa mostrando as correntes depois de unificadas. Na parede esquerda da abside está uma pintura do apóstolo Pedro quando estava na prisão mamertina. Está sendo vigiado por soldados e do lado esquerdo ainda da pintura está uma representação de Pedro sendo liberto por um anjo. Em ambos os lados do altar central estão os órgãos da basílica. Neste ponto vemos a parede interna da entrada da basílica. Nesta parede estão os túmulos de dois artistas florentinos, Antônio del Pollaiolo, falecido em 1498, e seu irmão mais novo, Piero, falecido em 1496. Os bustos são obras do escultor Luigi Caponi. Acima está um afresco em mau estado, que mostra uma procissão penitencial durante a peste de 1476. O artista não é conhecido. À frente vemos o túmulo de Nicolau de Cues, ou Nicolau de Cusa. Nicolau foi escriba, matemático, astrônomo, diplomata, jurista, escritor, teólogo, filósofo, padre, bispo e também cardeal titular desta basílica, de 1449 até a sua morte em 1464. O relevo colorido na parede representa o cardeal diante de São Pedro entronizado e é uma obra de Andrea Bregno. Nicolau está à esquerda e Pedro no centro. À direita está representado o anjo que libertou São Pedro da prisão. Este é o primeiro altar da nave esquerda e é dedicado a Nossa Senhora das Dores. A pintura na parede é denominada O Sepultamento, realizada por Cristoforo Roncalli, conhecido como Pomarâncio. Em seguida está o túmulo do cardeal Cinzio Passeri Aldobrandini, de 1707, decorado com uma esplêndida peça de arte barroca, uma encantadora imagem da morte com sua foice, asas e vestindo uma mortalha.
Este altar abriga um mosaico de São Sebastião do século VII, que é uma rara representação do santo barbudo e vestido, muito longe das representações tradicionais dele seminu e barbeado. Esta representação tem relação com uma epidemia de peste que aconteceu na cidade de Pávia. Conta a lenda que a doença só pararia se fosse construído um altar para o santo nesta igreja. De alguma forma, a história tornou-se aceita em Roma, e aí está o altar decorado com este magnífico mosaico. Aqui vemos o túmulo do cardeal Mariano Pietro Vecchiarelli, de 1667, com a sua efígie sustentada por 2 esqueletos. No chão está o brasão de sua família, uma esplêndida peça em mármore colorido. A capela que vemos na abside da nave esquerda é dedicada a Nossa Senhora, mas é utilizada como capela do Santíssimo Sacramento. No primeiro altar da nave direita está uma pintura de Santo Agostinho, atribuída ao pintor barroco Giovanni Francesco Barbieri, conhecido como Guercino. Guercino é a palavra italiana para estrábico, apelido que lhe foi dado por conta de seu desvio ocular. Depois vêm os túmulos do cardeal Lanfranco Margotti, de 1611, e do cardeal Girolamo Agutti, de 1605, que foram projetados por Domenichino. Entre estes dois encontra-se um altar dedicado a São Pedro, e o retábulo que representa a libertação de São Pedro é uma cópia de uma obra do mesmo artista. Neste ponto da nave direita, vemos um piso com vidro, onde foram realizadas escavações arqueológicas no passado, o que vamos comentar no final deste vídeo. A seguir, do lado direito, está o túmulo do Papa Júlio II, com a escultura de Moisés de Michelangelo, e no final desta nave está o altar dedicado a Santa Margarida, e o retábulo é uma representação dela do século XVII, realizada também por Guercino. O altar em mármore policromado é uma bela peça de desenho barroco, encaixada na curva da ábside. Abaixo do altar principal está o altar com as correntes. Segundo consta no capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, Pedro foi libertado por um anjo, depois de ter ficado preso e acorrentado em uma prisão em Jerusalém, e anos depois também ficou preso e acorrentado por um período de 9 meses na prisão Mamertina em Roma. E depois foi crucificado de cabeça para baixo e morto no circo de Nero. Para maiores detalhes sobre este assunto, veja o vídeo de número 13 deste canal, Cárcere Mamertino. Segundo registros, a imperatriz Hélia Eudóxia, esposa do imperador do lado oriental do Império Romano, Teodósio II, recebeu as correntes como presente do bispo Juvenal, patriarca da igreja em Jerusalém. Anos mais tarde, a imperatriz enviou as correntes como presente para sua filha Licínia Eudóxia, esposa do imperador ocidental Valentiniano III, que depois as presenteou ao Papa Leão I. A Igreja de Roma já possuía as correntes usadas por Pedro quando esteve na prisão mamertina, e a tradição afirma que, quando o Papa juntou as duas correntes,
milagrosamente elas teriam se fundido, tornando-se uma só, embora continuassem com seus diferentes elos. Registros também afirmam que Pedro foi condenado em um tribunal que se situava no mesmo local onde foi construída primeiramente uma capela, e mais tarde deu lugar a esta basílica. No final da nave direita está o monumento funerário dedicado ao Papa Júlio II. Porém, o que chama a atenção é a famosa e espetacular escultura de Moisés, realizada por Michelangelo Buonarroti, que ali está colocada. Esta é uma longa e complicada história que vamos resumir a seguir. O projeto para o túmulo original foi encomendado pelo próprio Papa a Michelangelo no ano de 1505, porém o túmulo deveria ser colocado embaixo da cúpula da Basílica de São Pedro no Vaticano, que estava sendo reconstruída na época. Para entender melhor por que este monumento funerário está nesta igreja e não na Basílica de São Pedro no Vaticano, cabem alguns comentários. Nascido como Giuliano della Rovere, quando jovem tornou-se um frade franciscano, mais tarde cardeal presbítero desta igreja em 1471 e depois passou a cardeal bispo em 1479. Em 1503 tornou-se o Papa Júlio II. Extremamente político nas suas mais diversas áreas, contrariando as regras da própria Igreja que proibiam o Papa de participar em campanhas militares, comandou exércitos e conquistou territórios para os estados pontifícios, anexando as regiões de Parma, Ferrara e Módena, e passou a ser conhecido como o Papa Guerreiro. Com o poder nas mãos, decidiu partir para a realização de construções. Construiu o castelo em Ostia Antiga, decidiu reformar e pintar o teto da Capela Sistina e, num projeto mais ousado, reconstruir a Basílica de São Pedro no Vaticano. Para a realização de tudo isso, precisaria de muito dinheiro e passou a vender indulgências que concedia aos cristãos, em troca de dinheiro, a diminuição da pena temporal no purgatório. A partir daí, passou a contratar arquitetos, pintores e escultores para a realização das obras. O foco principal era a construção da nova Basílica de São Pedro, uma vez que a basílica anterior, construída pelo imperador Constantino, após análise de especialistas, foi considerada local de risco para os frequentadores e não havia maneira de recuperar aquela igreja. Ocorre que Júlio II era pessoa de difícil relacionamento, muito exigente, gostava da perfeição e exigia que tudo fosse feito o mais rápido possível. O projeto original, além de bastante desafiador, também foi a maior encrenca em que Michelangelo se envolveu. Este artista também era uma pessoa de difícil relacionamento, e foram muitas as brigas, discussões e alterações no projeto. Além do que, Michelangelo não permitia que se envolvessem em suas ideias. Somente ele criava e comandava e estava trabalhando em várias frentes ao mesmo tempo, como arquiteto, escultor e pintor, apesar de ter equipes com vários outros artistas auxiliares e especialistas nas áreas dos seus projetos. O projeto para o túmulo foi inspirado no mausoléu de Halicarnasso, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído na atual Turquia. O túmulo teria 11 metros de largura e 7 metros de altura. No projeto original, o sarcófago contendo o Papa ficaria no alto, entre as esculturas de Moisés à direita e a de São Paulo do lado esquerdo.
com 40 outras esculturas pré-escolhidas na parte inferior e na sua volta. Obviamente, com tantas obras, os gastos na época eram muito maiores do que se conseguia arrecadar, e embora muitas esculturas já tivessem em produção ou semi-concluídas, o Papa decidiu suspender o projeto de seu túmulo. Em 1513, o Papa faleceu e foi sepultado em um simples túmulo no interior da Basílica de São Pedro. O projeto ficou suspenso e somente em 1532, depois de várias brigas entre as partes, o projeto foi refeito e ficou bastante reduzido. A família do Papa queria que Michelangelo apresentasse algum novo projeto para dar continuidade à obra, porque o artista havia recebido adiantamentos em dinheiro e Michelangelo alegava que continuou seu trabalho em esculturas pré-aprovadas, as quais não poderiam ser utilizadas no novo projeto. Apenas a escultura de Moisés já estava pronta. Michelangelo já estava trabalhando em um conjunto de obras denominadas escravos ou prisioneiros, que ficaram conhecidas como obras inacabadas. As esculturas do escravo moribundo e do escravo rebelde, realizadas entre 1513 e 1516, não foram concluídas e estão no acervo do Museu do Louvre, em Paris. Outras obras esboçadas para a tumba e não concluídas, realizadas entre os anos 1519 e 1523, foram o escravo jovem, o escravo despertando, o escravo barbudo e o escravo Atlas, que estão expostas na galeria da Academia em Florença. Outra obra planejada para a tumba foi a escultura do Gênio da Vitória, iniciada em 1532 e finalizada em 1534, que atualmente está exposta no Palácio Vecchio, em Florença. Depois de formalizado o novo acordo, a família do Papa escolheu esta basílica como local para o monumento funerário, com a aparência que possui nos dias atuais, pois ali ele foi o cardeal presbítero por vários anos. Com a mudança de local e de projeto, a figura de Moisés passou a ocupar o espaço central na seção inferior do monumento. Segundo especialistas, esta escultura de Moisés é a sua melhor obra, superando por muito pouco a escultura de La Pietà, que está na Basílica de São Pedro, e a de Davi, que está na Galeria Borghese, embora tenham sido trabalhos com diferentes significados. A expressão esculpida do corpo de Moisés na escultura foi imaginada e retratada por Michelangelo pelo momento de ira que ele foi acometido ao ver o povo idolatrando o bezerro dourado quando desceu da montanha. Além do semblante de desgosto, ele preferiu destacar a expressão de raiva no rosto de Moisés. Este trabalho nos deixa maravilhados por seu enorme realismo, um realismo que parece ser meticulosamente expresso em uma pintura e não em uma escultura em mármore. A protuberância dos músculos, o inchaço das veias, as pernas grandes, pesadas, como quando querem começar a levantar para se mover. Michelangelo leva a ira sagrada de Moisés ao seu ponto mais alto. O sangue flui intenso, parece que está prestes a explodir e começar a gritar. Franze a testa e expressa um olhar de extrema profundidade. É um trabalho de gênio. Esculpido sentado, com gravíssima atitude,
Moisés pousa o braço e a mão direita segurando as tábuas com as leis, enquanto seus dedos tocam sua anelada e longa barba. O braço esquerdo comprime o abdômen, como se estivesse sentindo náuseas pela barbaridade cometida por seu povo. Seus cabelos estão executados muito sutilmente plumosos, suaves e desfiados. Suas vestes revoltas, magnificamente executadas com beleza e perfeição, estão finalizadas no belíssimo detalhe das pregas. E tudo isso esculpido em um único bloco de mármore, que, segundo relatos, ele pessoalmente levou meses procurando o que seria ideal nas minas em Carrara. Outro detalhe que chama a atenção dos visitantes são os chifres colocados na cabeça de Moisés. Segundo registros, foram colocados devido a uma tradução equivocada da Bíblia hebraica na época. A representação de Moisés com chifres decorre da descrição do rosto de Moisés como cornuto na tradução Vulgata da passagem em que o profeta retorna ao povo após receber os mandamentos pela segunda vez. Aqui fazemos um adendo. Vulgata refere-se à tradução da Bíblia do hebraico para o latim, elaborada por São Jerônimo, auxiliado por Santa Paula de Roma, a pedido do Papa Damaso I, que foi usada durante séculos pela Igreja Católica e ainda é muito considerada. Nos capítulos 34 e 35 do livro de Êxodo está escrito: "E os filhos de Israel viram então que raios de luz emanavam da tez do rosto de Moisés." Neste texto, Moisés se caracterizava por ter Karan or Panav, que significa em hebraico, um rosto que emanava raios de luz. Obviamente, São Jerônimo esforçou-se por traduzir com fidelidade o texto original. Porém, o erro de tradução é possível, porque na raiz hebraica triliteral KRN, as vogais não são escritas e podem ser interpretadas pela palavra Keren, que significa brilhante, luminosidade ou esplendor, ou pode ser interpretada pela palavra Karan, que significa chifre. Apesar de historiadores apontarem que São Jerônimo cometeu um erro, entendem que o termo Karan foi interpretado como uma metáfora para glorificado. Em geral, teólogos e estudiosos entendem que São Jerônimo tinha a intenção de expressar o esplendor no rosto de Moisés, ainda que tivesse usado a palavra latina cornuto. Há ainda entre os estudiosos a compreensão de que o original hebraico foi de trabalhosa e difícil tradução para o latim. Considerada por muitos como sua principal obra, conta-se que após terminar a escultura, Michelangelo passou por um momento de alucinação diante da beleza da sua obra. Bateu com um martelo no joelho da escultura e gritou: "Por que você não fala?" Parece que o próprio autor considerou esta a sua melhor obra. Alguns textos fazem menção de que Michelangelo teria se baseado em seu próprio rosto para a realização da escultura ou o rosto do Papa Júlio II. No alto do monumento está a escultura do Papa deitado sobre um sarcófago, apesar de seu corpo nunca ter estado ali. A convicção da escultura foi atribuída ao escultor Rafael da Montelupo. Do lado esquerdo do monumento está a escultura de uma sibila, que representa todas as sibilas que existiram, e do lado direito está a escultura de um profeta, que também representa a todos que existiram.
Estas esculturas representam a profecia bíblica e extra-bíblica no mundo clássico sobre a vinda do Messias. Do lado direito da escultura de Moisés está a escultura de Lia ou Leia, a primeira esposa de Jacó, e sua postura e semblante representam a vida ativa. Do lado esquerdo está Raquel, a segunda e mais querida esposa de Jacó, e sua postura e semblante representam a vida contemplativa. Estas representações fazem alusão às atitudes do Papa Júlio no seu cotidiano. Estas esculturas também são obras de Michelangelo e foram criadas em 1545. Acima da escultura do Papa está uma escultura da Virgem Maria com o Menino Jesus. Por fim, no alto, coroando todo o monumento, está o brasão do Papa Júlio II. Embaixo do piso da igreja existe uma grande área arqueológica. Entre os anos 1956 e 1960, sob a direção de Antônio Maria Collini, foi desmontado todo o piso da nave central, permitindo a realização de escavações arqueológicas que trouxeram à luz todas as fases anteriores ao século V, período em que a atual igreja foi construída. Na área inferior da nave, a partir das camadas mais antigas, foram encontrados vestígios de alicerces de casas de meados da República Romana, entre os séculos IV e III a.C. Acima delas foram encontrados alicerces de duas casas do final do século II a.C., com esplêndidos mosaicos figurados e coloridos. Isto confirma a existência de duas casas da aristocracia nesta área, conforme relatado por vários autores latinos. As estruturas mais superficiais foram em grande parte refeitas e utilizadas como alicerces para a construção da atual igreja. Em 1876, arqueólogos descobriram embaixo do piso da nave direita túmulos do que já se acreditou no passado ser o local do sepultamento dos 7 mártires macabeus, o que é bastante improvável, até mesmo pela distância, pois eles foram mortos na Judéia.